Nós voltamos, estávamos aqui no intervalo falando quem é brava, a Renata tem um chicotinho na bolsa, que eu sei. Eu ia comentar com vocês, meus caros, que no programa do Porto, nós trouxemos algumas executivas que exercem cargos de liderança, né, duas engenheiras de empresas aí gigantes que operam no nosso porto, e entre algumas fofocas que elas me contaram, elas são prospectadas por mulheres na rua que às vezes perguntam, poxa, você trabalha no porto? Olha, eu nem sabia que poderia trabalhar no porto. Então existe também um pouco de desinformação. Você quer trabalhar no porto? Qualquer cargo, porque hoje não existe mais trabalho braçal. Hoje em dia a parte de força é feita por equipamento, se você tiver apto e a qualidade técnica para manobrar aqueles guindastes, pode mandar currículo. É isso, ô prefeita? É isso mesmo. Eu passei por isso. Em 2019, quando eu assumi meu primeiro mandato frente à direção do partido, né, para assumir a presidência do diretório municipal, as pessoas me perguntaram, por que você está fazendo isso? Por que você está se metendo nisso? Isso né, porque existe, né, não é que existe um preconceito muito grande. Né? Então, se você quer mudar, se você acha que não está bom, não adianta você só criticar, reclamar, você tem que estar ali para se posicionar, né? E acho que esse papel, esse movimento da mulher, e aí, Danilo, preciso também compartilhar, recentemente eu participei de um fórum de maternidade e infância, um fórum que foi organizado por mães, que a principal discussão era a dificuldade de mulheres em idade fértil ou mulheres que foram mãe recente de participar de um processo seletivo. Porque há preconceito. Uma mulher que, dependendo da idade, o empregador acredite que ela tem potencial em engravidar, ela não vai ser contratada. Porque a licença maternidade para ela é um prejuízo. Não é para ela prejuízo. Para a empresa, no primeiro momento, pode ser entendido como um prejuízo, quando não é. Porque a gente sabe que a mulher consegue se dedicar e não fazer disso um prejuízo. Sabe Mas existe um preconceito muito grande. Eu tive uma agenda com um dos diretores da Cato e ele me disse, Cris, o menor índice de desemprego em termos etários é 50 a mais. 50 a mais as empresas, bancos, consultorias buscam o trabalhador 50 a mais e mulher 50 a mais, porque eles entendem que ali você já está com a vida estabilizada, não vai ter filho. Eu acho que você tem que contratar qualquer idade, desde que a pessoa seja adequada para o cargo. E necessita, agora eu vou tentar fazer um pouquinho a visão do outro lado, né? Sempre eu gosto de tentar trazer um contraponto para o nosso debate. Existe sim uma necessidade de contratar gente capacitada para o mercado, independente da raça, cor, credo, fé e etc. Qualquer coisa que você siga ou acredite, que a gente precisa de gente que saiba executar o trabalho. O trabalho ele não vê cara. Se você fizer hoje um trabalho remoto, às vezes você nem sabe quem está do outro lado da tela. O importante é que seja executado. Exatamente. A grande questão é a forma como a gente consegue adequar isso. A gente viu que na pandemia nós tivemos muitas empresas hoje que até ainda adotam, né, o formato híbrido. Então, uma pessoa que teve filho, ela poderia estar trabalhando, né? Com certeza. O que não dá, que eu acho, essa é sempre a minha discussão, pra gente jogar a conta no empresário. Não. Porque jogam... Não, eu não tô dizendo que vocês falaram isso. Não é isso, mas é uma avaliação mesmo mas da existe. realidade. Existe. É porque na lei, o empresário, que já é difícil ele ter que ir com carga tributária antiga e a nova entrando, impostos, se organizar. Danilo, antes de eu estar na política, eu trabalhei durante 5 anos no Sebrae. Então... Vi de perto. Vi de perto. Você sabe, quando você é empreendedor, a dificuldade onde está. Tudo você vê pelo dinheiro. Quanto está te custando para manter o seu negócio. Né? Isso é uma realidade. O que a gente precisa mudar talvez seja a cultura dessa contratação. Perfeito. Por achar que a mulher, em determinado momento da vida dela, passa a ser incapaz, quando não é. Acho que o ponto está esse. Pelo contrário. Como você disse, a gente acaba se dividindo em muitas para dar conta de tudo. Eu vou falar uma coisa para vocês. Eu já contratei vendedora grávida, tá? Eu já contratei. Que eu conheço vendedora...
você vai... Adriana, você vai parar de trabalhar? Não, Cris, Deus me livre, agora eu vou ter neném. Mas, Cris, Então tá bom. exato. Você vai que a trabalhar, pessoa- Não, Cris, pelo amor de Deus. Como é que a pessoa que hoje é a chefe de vendedora. família é a mulher, esperando, muitas vezes hoje a chefe de família é a mulher, ela esperando o filho, como é que ela vai perder o emprego? A grande diferença nisso é só uma visão, a gente tende hoje, por causa da comunicação ser muito rápida e dinâmica, a gente tende a generalizar. Então, para a pessoa que é contratada, para o CLT, para a pessoa que está no mercado de trabalho, o patrão é malvado. E a gente entende, quando a gente fala de empreender, ainda mais a prefeita, por exemplo, que teve à frente do Sebrae, o empresário, o grande empresário, não é esse que a gente está falando. A gente está falando do cara que tem 2 funcionários, 2 colaboradores. Ele mexe a economia, ele move o país, e uma pessoa a menos para ele machuca. Então, assim, o governo também tem que ajudar com isso, Sem a dúvida. sociedade tem que mudar a cultura. PIB. E entender que uma mulher que está esperando uma criança, ela precisa daquele trabalhar, dinheiro. Ela precisa exatamente. trabalhar, ela não é um peso. Eu muito acho pelo um contrário. contrassenso Ela é uma força. isso. É um contrassenso. Um E contrassenso. aí, pegando um gancho no que você disse, aqui em Santos, números que a gente tem, cerca de 68 mil lares santistas, mulheres são arrimos de família. Claro. Então, quando a gente tem que ter uma política pública específica, é para essa Perfeito. mulher. É pra essa Tem mulher. que ter espera de creche, o prefeito? Aqui Não. tem, aqui Não, não município tem esse tipo não de tem, problema. Ai, não que tem, bom, tem né? vagas disponíveis. Ai, que Tem. ótimo. Danila, vamos para política? O que vai ser do PSDB? Qual é o caminho? Nossa, mas que pergunta que bomba saiu agora! Me jogou no... Nem Danilo esperava por uma pergunta dessa. Vamos para a política, vamos esquentar Eu até aqui. tomou uma água antes, mas eu fiquei tão Vamos assustado esquentar aqui gente. o no salto, que a gente é sempre muito Olha, educado. quer falar de PSDB? Sendo bem direto, eu acho que vocês estão com a faca e o queijo na mão. Acho que o PSDB hoje tem lideranças à frente. O deputado Paulo Alexandre Barbosa foi o mais bem votado do partido. Eu vejo, na minha visão, até pela construção e relacionamento da base do time político do deputado, com figuras, como eu disse, poucas vezes você vê um vice-prefeito que trabalha, que atua, que impulsiona o prefeito, que ajuda. Sempre é um acordo, é uma organização que não é muito boa. Então, assim, eu acho que o PSDB hoje tem a possibilidade, tirando os extremos, que ninguém aguenta mais extremo, tanto para a esquerda quanto para a direita, né? É que a direita tá com a conta um pouquinho estourada aí nos últimos dias, né? Destruiu um pouquinho Brasília lá, mas ninguém aguenta a extrema esquerda. E o pessoal quer o centro, quer a organização, quer a centro-esquerda, centro-direita, um centrão, não um centrão ruim, um centro bom. Eu acho que o PSDB tem a oportunidade de se reinventar agora com esse quadro e com uma liderança que tá aí à frente voando, né? Sem fazer propaganda aqui, mas tá muito bem construída essa articulação e a gente tem visto, eu nunca vi uma região agora. O pessoal reclama da obra, só que, caramba, eu odeio também fazer reforma em casa. Mas fica bom depois. Tem muita uma coisa cidade para... antiquíssima, gente. Então precisa. Para reformar. A quantidade de coisas que estão aparecendo, inclusive para o porto, de ligação, de conexão, de relacionamento do governo do estado, relacionamento do governo federal, eu nunca vi isso particularmente, né? Então, para mim... Vamos mandar projeto, porque dinheiro... O Mourão sempre fala. E é uma questão muito importante que sempre, dentro deste grupo do qual eu pertenço, sempre ficou muito claro. Temos as nossas posições, mas a partir do momento que a eleição se encerra, o quadro que ficou definido respeita-se. Então hoje o município necessariamente precisa ter uma relação de respeito com o governo do estado, precisa ter uma relação de respeito com o governo federal. Nós não estamos falando de partido político. Acabou a campanha. Nós estamos falando de trabalho. As obras que acontecem hoje aqui no município são recursos do governo do estado e recursos federais. Por quê? Porque o orçamento do município sozinho não faz obra. Já está definido de uma forma muito justa. Então a gente precisa também ter esse bom relacionamento, justamente porque se a gente quer investir no município, essas duas relações precisam estar de portas abertas. Com certeza. E é a forma como a gente entende que precisa governar, né? Tendo respeito, tendo as nossas posições. E aí, voltando na questão do homem e da mulher, quando a gente tomou posse, em janeiro de 2021, uma das frases que fez parte do discurso que eu tive a oportunidade de fazer foi exatamente essa. Homens e mulheres precisam aprender a trabalhar juntos. Homem tem uma visão, mulher tem outra. E quando as visões se unem, eu não tenho a menor dúvida de que o resultado
é sempre melhor. Não é que a mulher esteja certa ou o homem esteja certo, mas cada um, pela sua formação, né, tem olhares diferentes sobre a mesma pauta. Sim. Isso, a mulher ela exerce uma liderança de consenso. Eu acho que é isso, uma liderança de consenso, né? Sim. E é muito importante. Ela é uma boa negociadora. Eu vejo dessa forma. Eu concordo, minha esposa está sempre certa, ela está certa. Né? É ótima negociadora, ela está sempre certa. Você concorda, né? Tá certo, tá tudo certo. Aí, Renata. Acho que é um grande... O Danilo é um homem inteligente. Um homem inteligente. Claro, aprendi cedo. Mas assim, a grande questão é que essa divisão por sexo, o homem e a mulher, e as competências individuais, a vida ela pauta as pessoas de maneiras diferentes. Eu vou um pouco mais fundo, né? Eu tenho até estudado um pouco mais sobre isso. É uma questão hormonal, é uma questão de construção do corpo. A mulher ela tem uma visão diferente da do homem, o homem tem uma visão diferente da mulher. Eu também acho que essa... É biológico. A mulher tem uma formação hormonal para fazer a gestação, para poder engravidar, para gerar vida. O homem... Perfeito. O homem tem a adrenalina nos músculos para proteger a cria. Uma coisa, controle de qualidade, análise de resultado, entrega. Hoje a gente fala muito que o produto é tudo, né? Sim. Não adianta mais você falar que você é bom, você ter um produto no mercado. Você tem que ser o melhor, com a melhor entrega mais rápida. A mulher hoje, ela tem uma capacidade, isso eu falo porque eu faço gestão, né? Não é algo que eu mais gosto, mas eu tenho que fazer. A mulher tem uma capacidade enorme para pegar nos mínimos detalhes coisas que acarretariam numa quebra de contrato, numa infelicidade aí com o cliente, uma insatisfação. Então, são coisas que o homem, por natureza, não olha para isso, não tem esse carinho. É junção, eu acho que é a junção de forças. É a junção de forças. Renata, estamos aí no 2 minutos e meio. Fala um pouquinho aí do que você quiser. Acho que temos aí uma programação para a semana que vem, né? Para o dia 20. Sim, a gente está no mês de novembro, né? Mês da Consciência Negra. Então, algumas ações vão estar acontecendo aqui na cidade. A gente tem a celebração oficial no dia 20, na Praça Palmares, mas a gente também vai ter feira de afroempreendedorismo, vai ter uma ação muito bonita na Secretaria de Cultura, agora nesse próximo final de semana, depois no outro final de semana, lá no Valongo, ali no Museu Pelé, outra feira de afroempreendedorismo. Então a gente aproveita o mês da Consciência Negra para fazer algumas palestras, para falar da questão da inclusão e um combate claro mesmo ao racismo, porque hoje não se admite mais qualquer atitude dessa, né? Mas eu quero agradecer muito essa oportunidade de participar aqui com você. O tempo passa voando, tem tanta coisa que a gente quer falar e conversar, mas muito obrigada pela oportunidade da gente conversar e também apresentar um pouquinho do nosso trabalho. Eu que agradeço você ter vindo aqui nos prestigiar, é uma honra para nós. Parabéns pelo programa, pelo seu desempenho à frente aí da pasta e à frente dos afazeres como vice-prefeita. É uma honra ter uma mulher num cargo tão importante, é um orgulho para todas nós. E Danilo, sensacional, adorei você estar aqui comigo hoje. Aí de paraquedas é uma honra. Muito bom. Pelo amor de Deus. Eu vou colocar mais uma poltrona, eu vou pedir pro patrocinador e você vai participar aqui comigo. Eu gosto de participar com vergonha, eu fico vermelho, eu fico mais inchado do que eu já tô. Aí não é legal não, mas foi muito gostoso. Obrigado pelo convite. Eu sempre gosto de conversar com a Renata, eu acho que é uma pessoa combativa, desmistificando aquela questão da mulher brava, etc. Não, ser combativo é ótimo. Exatamente. No mundo de pessoas que não resolvem nada, eu quero todo mundo combativo do meu lado. A gente precisa ir para cima, precisa impor. E conquistar o nosso espaço. Eu acho que ela tem feito um ótimo trabalho. Para uma cidade que tem o maior número de mulheres, tem que se ver nesse lado, sim. Não dá mais para a gente, toda vez que abrir o jornal, ver uma coisa grotesca que embrulha o estômago. Precisa ser discutido. Isso precisa vir à luz do dia. Eu acho que espaços como esse, que a Cris conduz tão bem, com uma protagonista que é mulher, que sabe dar baile em muito marmanjo aí que eu conheço, é uma excelente gestora e vendedora, uma felicidade estar participando aqui com vocês. Muito obrigado pelo convite. Eu que agradeço. Um beijo para você que está nos ouvindo. Mulheres, homens maravilhosos, sejam protagonistas da sua vida. A liderança, tá difícil ter líder por aí, seja o líder da sua própria história. Um beijo, até semana que vem.